fio, esse ferro cair sobre ela e se tiver quente também vai causar queimadura, além do trauma, do impacto, né? Porque é um objeto pesado. Aí se tratando então de superfícies que podem queimar a palma da mão da criança, o ideal é o quê? É controlar o ambiente? Controlar. Se possível, na cozinha, o ideal é a gente nem deixar a criança entrar, porque a cozinha é um ambiente perigoso. Tem aqueles portões que impedem a passagem da criança, que também já ajuda, que aí vai impedir a criança de estar nesse ambiente. Agora eu vou contar pra vocês, já revelei uma vez aqui no Fala Espírito Santo, quando eu era adolescente, eu me queimei aqui, olha, no micro-ondas, porque ele sempre tá acima da gente. Eu, adolescente, fui colocar a mão, tava quente o pote de sopa que eu retirei e deixei cair no meu corpo. Eu tenho uma queimadura na perna, bem sutil, mas tenho. Qual é a dica pra gente também lidar com o micro-ondas, já que não tá na altura aqui, olha, do nosso corpo, tá acima? Utilizar luvas, primeira coisa, até mesmo quando tá ali, né, na nossa altura ali, sempre utilizar luva para pegar tanto a panela quente ou alguma vasilha para evitar de ter esse risco de derramar e da gente se queimar. E, se possível, estar ali na mesma altura, só para não dificultar, porque às vezes a pessoa, né, vai se desequilibrar ali e ainda tem esse risco ainda de deixar cair. Agora, o mais importante é a gente também passar para os nossos filhos, à medida que eles vão crescendo, pedir ajuda, né? Ao pai, à mãe. Vai usar o micro-ondas, Roberta? Pede ajuda. Ao irmão mais velho. Ótima observação. E também em casos, por exemplo, que a mamãe está com a criança no colo e a gente quer dar conta de tudo. Então, o cabo da panela virado para dentro também ajuda essa questão do esbarrar, que às vezes ali a gente, na correria, na cozinha, acaba esbarrando, ou às vezes a mãe vai se alimentar com a criança no colo e também pode derramar, tá tomando um café ou algum líquido quente. Então, a gente tem que ter cuidado. Essa hora o papai ajuda, a gente deixa a criança ali com o pai, com a vovó, para poder se alimentar e não ter esse risco de cair algo quente sobre a criança. E a gente sabe que a cozinha é onde acontecem os principais acidentes com os pequenos, né? Com certeza, de queimadura, sim. Olha, gente, uma vez eu fui numa dermatologista e ela me contou com muita tristeza que a filhinha dela tinha acabado de passar por uma queimadura, uma dermatologista, pensem. A filhinha dela estava toda queimada porque ela gostava de sentir o cheirinho do café no colo do pai passando o café. Então você imagina que tristeza, uma mãe médica, hein? Isso, e a queimadura, assim, o tratamento dela é demorado, é dolorido. Então imagina, são tempos ali que essa criancinha ela pode ficar internada ali, né, fazendo ali os curativos, as raspagens. Então, o ideal é a prevenção, é a gente tomar todos esses cuidados para evitar que o acidente aconteça. Tá certo. Marco, daqui a pouco a gente volta. Hoje a gente vai aprender a fazer o quê? Explica pro pessoal de casa. Hoje vai ser trouxinha de frango com creme, cebola e mix de legumes. Gente, tá bonito, hein? Daqui a pouco eu volto pro nosso Espaço Gourmet. Tenente, por favor, vem cá. Vou me despedir de você. Obrigada pelas suas informações. Vem cá, me dá um beijo, me dá um beijo. Mulher bonita, maravilhosa, assim, né? Obrigada pela sua participação, como sempre, viu? Bora seguindo então com o programa. Presta atenção, olha só, gente, a expulsão de 8 alunos do ensino médio de uma escola particular no interior de São Paulo. Isso deu o que falar e chamou a atenção pelo motivo do desligamento. Os adolescentes são suspeitos de fazer acusações racistas e preconceituosas durante as aulas. Acompanhe. A última semana não foi fácil para a Thaís e o filho dela. É uma dor que rasga sua alma no meio. Eu acho que é o jeito mais fácil de explicar. Parece que tem uma pessoa abrindo o meu peito e arrancando meu coração. Thaís sentiu isso quando o filho de 15 anos mostrou publicações de intolerância racial e até com conteúdo nazista, feitas na internet por alguns colegas de escola. Ela estava junto quando Antônio teria sido adicionado a um grupo de bate-papo depois do resultado do segundo turno das eleições presidenciais. E nesse grupo começaram a falar sobre reescravização, começaram a difundir figurinhas do Hitler, desenhos do Mussolini, vídeo do Mussolini, falar que nordestino tinha que morrer de fome e outras ofensas, não só homofóbicas, como misóginas, como classistas. E o Antônio se incomodou com aquela situação e foi removido do grupo. Eu nunca imaginei que o meu filho estudasse com adolescentes que guardariam e teriam figurinhas de Hitler. Estudantes alemães, de uma escola alemã, que sabe exatamente o que foi o Holocausto. Então, para mim, foi muito assustador. Apesar de sofrer com o que viu nos grupos de bate-papo e nas redes sociais, Antônio decidiu se posicionar, reagiu com um protesto na escola. E a gente não pode aceitar isso. Ninguém aqui vai aceitar isso.
eu não vou sair porque tem um grupo de pessoas que não toleram um negro numa escola de brancos. A gente só quer estar lá, a gente só quer viver e eu luto pela igualdade, pela justiça. Thaís disse que paga R$ 4.700 de mensalidade e que tem mais uma filha negra estudando na mesma escola e que em outras oportunidades já alertou os responsáveis sobre preconceito. Desta vez, registrou um boletim de ocorrência e denunciou os adolescentes que participaram das publicações. Quando as pessoas falam, estão expondo as crianças, não, a gente está se protegendo, que na verdade foram crimes contra a humanidade, né? O discurso do ódio, a apologia ao nazismo é um crime contra a humanidade, não é só contra os meus filhos. A Polícia Civil investiga o caso. A injúria racial já foi constatada pelos investigadores, que ainda apuram outros crimes. O Juizado da Infância e Juventude e organizações internacionais de direitos humanos acompanham a investigação. A direção da escola também realizou uma apuração interna e comunicou que os alunos responsáveis foram expulsos. Este advogado, que representa os 8 alunos desligados, entende que a expulsão foi uma decisão precipitada e acredita que tenha acontecido depois da pressão que veio de diversos lugares, inclusive da internet. Os fatos relatados não ocorreram dentro da dinâmica escolar. Tudo se deu num domingo, fora da rotina da escola, algo totalmente desvinculado do colégio. E também, esses jovens sequer tiveram a oportunidade de serem ouvidos, de explicarem o que aconteceu e qual foi o contexto em que ocorreram essas postagens. O advogado vai pedir a reintegração dos alunos à escola para que eles consigam pelo menos terminar o ano letivo. Já Antônio quer que o fato gere uma mudança de comportamento. A gente só quer o amor, entendeu? A gente não quer ódio. E agora a gente vai falar de mais um desafio daqueles absurdos que está circulando pela internet. Mais uma vez, gente, crianças e adolescentes estão colocando a vida em risco. Alô, vovó, alô, mamãe, escuta só isso. O desafio do momento é fumar cotonete. Não, você não entendeu errado não, tá? O cotonete, esse daí que a gente usa para limpar os ouvidos, se transformaram em uma preocupação para os pais. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, as crianças e os adolescentes fumam os cotonetes como se fossem cigarro. Só que acabam aspirando, gente, uma fumaça super tóxica. E aí, pra gente entender quais são os riscos disso para a saúde, como que a gente pode alertar os nossos filhos, os nossos netos, de que essa é uma brincadeira muito perigosa, que isso, na verdade, não tem nada de brincadeira. Eu vou conversar agora com o pediatra, Dr. Vinícius Fagundes. Obrigada pela sua participação. Tô com saudade de você, viu, doutor? Boa tarde. Boa tarde, gente. A gente sabe que aspirar fumaça já é prejudicial à saúde, ainda mais que se tratando agora de uma fumaça vinda de uma queima de plástico, uma queima de algodão. Quais são os riscos disso para a saúde dessas crianças e adolescentes, doutor? Bem, primeiro é alertar que o cotonete está presente em todas as casas, né? Então, seu filho está vulnerável aí a essa exposição. Outra coisa muito importante é o seguinte: a gente tem a haste do cotonete que tem plástico e a ponta que é algodão. A queima do plástico pode gerar substâncias tóxicas, fumaça tóxica, que em algumas crianças que já têm uma doença pulmonar prévia, como bronquite, asma ou até mesmo outras doenças crônicas, até do adulto, pode exacerbar uma crise. Então, uma criança que fumar, por exemplo, inalar essa substância tóxica pode chegar no pronto atendimento com uma exacerbação da doença grave, podendo ser internada e até mesmo ir para uma UTI pediátrica por causa de insuficiência respiratória aguda. Quais são os sinais, os sintomas que a pessoa começa a apresentar para chegar a esse ponto, né, de ter que levar ao hospital? Então, primeiro é que a inalação ela pode começar com uma dor torácica, uma falta de ar, uma tosse seca que não melhora. Esses sintomas podem surgir após o início da exposição, como o gatilho, né? Então, às vezes, pode ocorrer logo no início da apresentação, logo ali que foi inalado, ou até mesmo no final do dia à noite. E aí, qual é a orientação para esses casos, doutor? Então, a gente tem alguns riscos aí, né? A primeira coisa é parar de fazer isso, né? Não tem como, realmente é um absurdo esse tipo de trend, né? E outra é conversar bastante com os filhos,
os pais têm que ter uma conversa muito aberta e vigiar realmente as crianças. Lembrando também que a inalação do algodão ali, a fibra do algodão causa uma doença muito antiga, muito conhecida, que eu só estudei na época da graduação, que era a bicinose, né? Que a fibra do algodão causa também o comprometimento pulmonar muito grave.